Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar do livro do Babalorixá Sidney Nogueira, Intolerância Religiosa. Sidney Nogueira, além de Babalorixá de Xangô, ele é pós-doutor em semiótica pela USP. O livro começa falando da questão da hegemonia na nossa sociedade, até porque é praticamente impossível a gente ver uma instituição pública aqui no Brasil sem ao menos um crucifixo ou uma Bíblia lá. Ele fala também sobre o famigerado livro do bispo Edir Macedo da Universal, em que conclui basicamente que orixás e caboclos, Exus e pombagiras são demônios e colocam tudo no mesmo balaio e demoniza basicamente todos os pais de santo, todos os sacerdotes de matriz africana. Detalhe, chamando eles numa suposta benevolência, quando na verdade se trata apenas de uma grande arrogância e pretensão de se dizer o verdadeiro detentor da voz de Deus para a humanidade e assim chamar para uma suposta salvação arrogante e única para o Deus dele, que ele julga ser o melhor, o superior e, claro, o único. Sendo aquelas pessoas de matriz africana consideradas pessoas não evoluídas e que estão no suposto engano. Só que, para além desse suposto porta-voz de Deus, há também a questão institucional do cristianismo, onde, como já dito, existem locais públicos que sempre tem um crucifixo, tem uma Bíblia, e até mesmo cidades em que as placas de entrada são colocadas como, por exemplo, Deus é o dono do lugar, ou Jesus é o dono do lugar. A questão é, a quem interessa esse tipo de hegemonia cristã? E quais são as consequências para as pessoas que não são contempladas com isso? Por exemplo, será que grande parte da população brasileira se sentiria contemplada ou até mesmo não se sentiria insultada se tivessem placas como Exu é o dono do lugar ou Ogum é o dono dessa cidade? A intolerância religiosa, infelizmente, é uma coisa que sempre aconteceu desde o começo da humanidade, onde sempre tem um grupo hegemônico, uma religião imposta que é tida basicamente como normal, e as demais são tidas como exóticas, que precisam ser toleradas. Lembrando que quando uma coisa é tolerada é porque automaticamente ela não é respeitada, ela não é posta dentro da sociedade, ela é apenas tolerada. É uma suposta benevolência daquele que se julga superior, que se julga melhor, mas que ainda assim tolera o que é diferente e supostamente inferior. A intolerância religiosa no Brasil é algo que ocorre desde a época da colonização. Como a gente sabe, começou com os jesuítas impondo de forma agressiva e violenta o cristianismo com relação aos povos daqui, dizimando a cultura e religiosidade deles. E isso não é algo somente que aconteceu no Brasil. A gente sabe que ocorreu, por exemplo, com os judeus com relação aos cristãos e até mesmo com os celtas, que foram também praticamente dizimados por causa da Igreja Católica. O autor ele começa também fazendo um leve ponderamento com relação ao estigma. O que é o estigma? Geralmente, quando a gente não conhece alguma coisa ou conhece de forma muito superficial, geralmente aquilo que eu ouvi falar, a gente começa a criar superstições com relação àquilo, sem ao menos ter interesse por achar que sabe, quando na verdade a gente nunca sequer se interessou em ao menos se aprofundar com relação àquilo e começa a acreditar em determinadas superstições, por vezes, nesse caso, negativas. Assim, é chamado de colonialismo cognitivo quando um determinado grupo se aproveita de um pensamento hegemônico e padrão para determinar o que é melhor, no caso dele, e o que é tido como anormal, diferente ou até mesmo inferior e não evoluído. Dessa forma, acaba-se categorizando as pessoas como melhores ou piores, boas ou más, ou até mesmo corretas e incorretas. Isso gera estigma com relação às pessoas e a crença delas, enfim, ao modo como essas pessoas vivem e se comportam com relação ao mundo, classificando assim, como se existissem superiores e inferiores. Acontece que aqui no Brasil, para além da intolerância religiosa, tem também o quesito racial, que a gente sabe que é extremamente forte, ou seja, tudo aquilo que vem do negro tende a ser depreciado, tido como menos evoluído, tido como primitivo e demonizado e tido como ruim. Sobretudo em comparação, sempre é em comparação, àquela religião hegemônica que é a cristã. Ou seja, tudo aquilo que não é cristão não é bom. E tudo aquilo que não é cristão e é africano é demonizado. E assim,
Eu não preciso nem exemplificar muito aqui, né, gente? Por exemplo, os deuses hindus são azul, tem sei lá quantos braços, nem por isso são chamados de demônio, né? São até tidos aí em ornamentos de lugares, enquanto dificilmente você vê um quadro com Exu, com Oxum, com Ogum. Dessa forma, acontece que aquele dito como dominado faz com que ele internalize determinados valores hegemônicos e suas próprias raízes sejam depreciadas, diminuídas e tidas até, como eu falei anteriormente, como maléficas. Quando, na verdade, é um modo de destruição de um povo, de uma cultura e de uma memória e, consequentemente, o enfraquecimento de determinado grupo, no caso, as pessoas de origem de matriz africana. Um dos maiores exemplos com relação a isso, eu até já citei, inclusive, em outro livro, falando sobre Umbanda, infelizmente, é a questão da própria Umbanda, onde a classe média branca, querendo utilizar de determinadas práticas de matriz africana, só que com uma forma mais limpa, mais higiênica, embranqueceram determinadas práticas de pessoas negras. Eles se autodeterminam como superiores e como mais evoluídos. É nítido isso, por exemplo, quando muitos umbandistas se enaltecem por não praticarem, por exemplo, o sacrifício de animais, que é praticado no candomblé. Assim, eles se dizem mais higienizados, digamos assim, e se colocam como superiores e como até mesmo mais evoluídos, querendo utilizar do sagrado africano, só que colocando sua moral cristã, quando na verdade judeus e muçulmanos também praticam a imolação animal, mas você praticamente não escuta nenhuma crítica ou depreciação, até mesmo demonização com relação a isso. Por que será? A sacralização animal dentro do candomblé é uma coisa extremamente respeitosa, sagrada e difere completamente, por exemplo, do sacrifício de animais em abatedouros. Então, assim, é impressionante como muitas pessoas que se fartam em churrascarias, enfim, e comem carne todo dia e depois ficam indignadas com relação à sacralização, quando na verdade, dentro do terreiro de candomblé, esses animais são extremamente respeitados, são limpos, não é qualquer animal, tem que ser animais saudáveis, limpinhos, gordinhos. Existe toda uma ritualística, por exemplo, um momento antes do sacrifício, é colocada determinada folha para aquele animal comer. E ele tem que ir comer aquela folha. Aquele animal ele não pode, por exemplo, se estressar, você pego à força. E existem pessoas específicas para a imolação daquele animal. Existem pessoas específicas para a imolação daquele animal. Não é qualquer pessoa que chega lá e mata ele de qualquer forma. Ele tem que sofrer o mínimo possível, ele não pode ser torturado e ele não pode sentir muita dor. Esse animal, ele é sacrificado e todas as partes dele são aproveitadas, absolutamente todas. Acontece que uma das belezas de Exu é a questão da diversidade, da pluralidade. Entre a encruzilhada, você pode escolher vários caminhos, você pode ser de diversas formas. Uma das reflexões mais interessantes que o Babalorixá traz é com relação, talvez, à incapacidade da nossa sociedade atual não saber lidar com a pluralidade de Exu. Na encruzilhada existem vários caminhos que você pode ir, ou seja, vários caminhos que você pode percorrer, ser, existir e lidar com o mundo. Talvez nessa nossa sociedade conservadora e que gosta de impor a hegemonia e classificar aquilo que é superior e inferior, evoluído e não evoluído, ou até mesmo bom e mal, não suporta essa pluralidade de vivências, de ser, de existir. E Exu, ele traz isso. Exu, ele traz a troca, ele traz a diversidade, ele traz a vida, ele traz um movimento. Por fim, ele conclui que essa perseguição não é por acaso. Um povo que tem a sua história, a sua religiosidade, as suas raízes, o amor pela sua vivência e, acima de tudo, pelos seus antepassados, não é um povo fácil, quiçá será colonizado. Essa perseguição se dá, então, a fim de querer destruir nossas raízes e nos enfraquecer em detrimento do que é hegemônico, ou seja, o cristianismo branco europeu. Por fim, eu quero dizer aqui que essa foi tão somente uma impressão que eu tive com relação ao livro e decidi falar somente daquilo que mais me chamou a atenção. Isso não reflete a visão do autor especificamente e foi feito somente para atiçar a sua curiosidade, para fazer essa leitura maravilhosa e rica. Então, espero que vocês tenham gostado. E tá aqui, Sidney Nogueira, Intolerância Religiosa. Muito bom, recomendo demais. Inclusive, veio da coleção Feminismos Plurais, coordenado por Djamila Ribeiro.
Obrigada, pessoal.